27 de novembro de 2025, exatamente às 3h47 da manhã, horário da costa leste dos Erissuet, a SpaceX lançou um foguete Falcon Heavy do complexo de lançamento 39IA do Centro Espacial Kennedy. A designação oficial da missão era N-Hall 12, uma carga útil confidencial para o Escritório Nacional de Reconhecimento. A janela de lançamento foi anunciada com menos de 72 horas de antecedência, sem coletiva de imprensa, sem transmissão ao vivo, sem manifesto público. Apenas uma breve declaração de que a missão tinha implicações de segurança nacional e não seria discutida mais a fundo. Mas aqui está o que eles não contaram. O lançamento ocorreu exatamente 9 dias depois que o 3I Atlas atingiu sua aproximação máxima da Terra. A trajetória não foi direcionada para a órbita geoestacionária, onde a maioria dos satélites espiões opera. Estava direcionada para fora, para o espaço profundo, ao longo de um vetor que várias estações de rastreamento independentes confirmaram estar quase perfeitamente alinhado com a trajetória projetada do 3I Atlas ao sair do nosso sistema solar. Elon Musk permaneceu completamente em silêncio sobre esta missão, sem tweets, sem entrevistas, sem piadas enigmáticas ou memes. Para um homem que não consegue resistir a comentar praticamente tudo o que acontece no espaço, na indústria aeroespacial ou na tecnologia, este silêncio é ensurdecedor e sugere que qualquer que seja a carga útil que levou o Falcon Heavy para a escuridão é algo que ele foi especificamente instruído a não discutir. O National Reconnaissance Office constrói satélites espiões. Esse é o seu mandato: observação da Terra, inteligência de sinais, monitorização de adversários. Mas este lançamento não seguiu os padrões padrão do NRO. A queima de inserção orbital durou 4 vezes mais do que as implantações de reconhecimento típicas. O segundo estágio nunca retornou uma confirmação de telemetria. E o mais perturbador é que 3 redes amadoras de rastreamento de satélites perderam o objeto 6 horas após o lançamento. Ele simplesmente desapareceu dos sistemas de rastreamento, como se tivesse sido projetado para se tornar invisível. Quando uma nave espacial desaparece do rastreamento terrestre, isso significa uma de 2 coisas. Ou ela apresentou uma falha catastrófica e se fragmentou em detritos pequenos demais para serem rastreados, ou ativou protocolos de camuflagem e minimizou deliberadamente sua seção transversal de radar e assinatura térmica. Dada a taxa de sucesso quase perfeita da SpaceX e a extrema sensibilidade das missões da NRO, uma falha catastrófica parece improvável, o que deixa a segunda opção. Esta carga útil foi projetada para ficar invisível, e a única razão para projetar uma sonda espacial com características de camuflagem é se não se quiser que algo saiba que está a ser observado. O 3I Atlas entrou no nosso sistema solar em julho de 2025. Ele sobreviveu à passagem pelo periélio em condições que destruíram 3 outros cometas. Exibiu assinaturas térmicas inconsistentes com a sublimação natural do gelo. Demonstrou correções de trajetória que não podem ser explicadas apenas pela liberação de gases. E liberou fragmentos com simetria geométrica que sugerem fabricação em vez de quebra aleatória. A NASA realizou uma coletiva de imprensa minimizando essas anomalias. Mas, a portas fechadas, algo muito diferente estava acontecendo. No final de outubro de 2025, aproximadamente 3 semanas antes do lançamento da SpaceX, Elon Musk participou de uma reunião confidencial no Pentágono. A reunião não constava da sua agenda pública. Ela só foi revelada por meio de um pedido da Lei de Liberdade de Informação apresentado por jornalistas investigativos que acompanhavam os movimentos dos contratantes de defesa. Entre os participantes estavam o diretor de Inteligência Nacional, o administrador da NASA, o chefe da Força Espacial e altos funcionários da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa. O assunto da reunião permanece confidencial, mas o momento é impossível de ignorar. Musk saiu da reunião e imediatamente ordenou aos engenheiros da SpaceX Inc. que preparassem um Falcon Heavy para lançamento rápido. Fontes internas da SpaceX, falando sob condição de anonimato, relataram que a missão foi designada como prioridade máxima e que todos os outros lançamentos programados foram adiados para acomodá-la. Os engenheiros trabalharam sem parar. A integração da carga útil ocorreu em uma instalação selada com controles de acesso biométricos.
e o manifesto de lançamento, normalmente apresentado com semanas de antecedência, foi enviado à Administração Federal de Aviação no último momento possível. O que poderia justificar esse nível de urgência e sigilo? A explicação oficial é a segurança nacional, mas a segurança nacional abrange uma ampla gama de cenários. Satélites espiões são lançados regularmente com o mínimo de drama. Se esta fosse uma missão de reconhecimento padrão, não haveria necessidade de segurança operacional tão extrema. O único cenário que se encaixa nos fatos observados é uma missão projetada para interceptar, observar ou interagir com o 3I Atlas antes que ele saia do alcance de um encontro viável com a nave espacial. A matemática da mecânica orbital é implacável. Para alcançar um objeto que se move à velocidade interestelar, são necessárias enormes quantidades de combustível e um timing preciso. O 3I Atlas está atualmente a viajar a aproximadamente 54 km por segundo em relação ao Sol. Alcançar um objeto que se move tão rápido requer uma janela de lançamento medida em dias, não em semanas. Se perder a janela, o alvo torna-se inalcançável. O facto de a SpaceX ter lançado exatamente quando o fez sugere que alguém calculou a trajetória de interseção ideal e reconheceu que o tempo estava a esgotar-se. É aqui que fica ainda mais interessante. No início de dezembro de 2025, a instalação da Deep Space Network em Goldstone, Califórnia, começou a transmitir em frequências que normalmente não são utilizadas para comunicação padrão de naves espaciais. O padrão do sinal foi detetado por entusiastas de radioastronomia que monitorizavam a atividade da DSN. As transmissões ocorreram em rajadas com duração entre 15 e 30 minutos, repetidas a cada 8 horas. A banda de frequência utilizada é otimizada para comunicação espacial profunda, em distâncias superiores a uma unidade astronômica, e a direção da transmissão corresponde à localização do 3I Atlas. A NASA não reconheceu essas transmissões. Quando questionado, um porta-voz afirmou que a Deep Space Network realiza testes de rotina e atividades de calibração que podem parecer incomuns para observadores externos. Mas os testes de rotina não seguem ciclos de 8 horas. Os testes de rotina não mantêm uma direcionalidade consistente em direção a um alvo móvel específico. E os testes de rotina não requerem coordenação com lançamentos militares confidenciais. A DSN está a comunicar com algo, e esse algo é a carga útil da SpaceX ou o próprio 3I Atlas, possivelmente ambos. Uma análise independente da trajetória de lançamento sugere que, se a carga útil da SpaceX mantiver a sua velocidade e curso atuais, poderá alcançar o 3I Atlas em meados ou no final de janeiro de 2026. Nesse ponto, o visitante interestelar estará a aproximadamente 500 milhões de quilômetros da Terra, muito além da órbita de Marte, entrando nos limites externos do cinturão de asteroides. Este é o último momento possível para observação direta antes que o 3I Atlas se torne muito distante para estudo prático. O que uma sonda espacial secreta poderia realizar durante tal encontro? As possibilidades são fascinantes e perturbadoras. Imagens de alta resolução poderiam revelar detalhes da superfície que os telescópios terrestres não conseguem resolver. A análise espectroscópica poderia determinar a composição com muito mais precisão do que a observação remota permite. O mapeamento por radar poderia penetrar quaisquer camadas superficiais e revelar a estrutura interna. E se a carga útil incluir equipamento de amostragem, poderia potencialmente recolher material diretamente do objeto. Mas há uma possibilidade mais sombria. E se a missão não for puramente observacional? E se a carga útil transportar sistemas ativos projetados para testar as respostas do 3I Atlas? Laser para medir a dureza da superfície, pulsos eletromagnéticos para detectar componentes eletrônicos, sondas de impacto físico para analisar a integridade estrutural, ou mesmo medidas mais extremas projetadas para determinar se o objeto é artificial e se representa uma ameaça. Elon Musk falou publicamente muitas vezes sobre o paradoxo de Fermi e a questão de por que ainda não encontramos evidências de inteligência extraterrestre. Ele afirmou que ou a vida inteligente é extraordinariamente rara, ou algo impede as civilizações de se tornarem interestelares.
Ele também mencionou a possibilidade de que civilizações avançadas possam não querer ser detetadas e possam empregar tecnologias que as tornam efetivamente invisíveis para espécies menos desenvolvidas. Essas declarações ganham um novo significado quando vistas através das lentes do Three Eye Atlas e da carga secreta lançada para interceptá-lo. Se Musk sabe algo sobre a verdadeira natureza do Three Eye Atlas, isso explicaria o seu silêncio incomum. As ordens de classificação do governo acarretam penalidades severas para a divulgação. Revelar informações sobre um artefato extraterrestre confirmado constituiria uma das violações de segurança mais significativas da história. Mas o silêncio também serve outro propósito: impede o pânico. Se o objeto for confirmado como artificial, se demonstrar tecnologia além da capacidade humana, se mostrar qualquer indício de intenção hostil, a divulgação pública poderia desencadear uma perturbação social em escala global. A sequência de eventos forma um padrão claro. O Three Eye Atlas exibe anomalias. A NASA minimiza-as publicamente, enquanto aumenta a preocupação internamente. O Pentágono convoca uma reunião de emergência com os principais tomadores de decisão. A SpaceX recebe ordens para preparar uma missão imediata de interseção no espaço profundo. O lançamento ocorre com o máximo sigilo. A Deep Space Network estabelece protocolos de comunicação. E agora, em algum lugar na escuridão entre Marte e Júpiter, uma carga útil confidencial está a aproximar-se de um objeto que pode representar o primeiro contato da humanidade com tecnologia alienígena. Há mais uma prova que liga tudo. Em de dezembro de 2025, a SpaceX apresentou um pedido à Comissão Federal de Comunicações para a atribuição de emergência de largura de banda adicional de comunicação no espaço profundo. O pedido citava requisitos operacionais para uma missão de segurança nacional não especificada e solicitava acesso prioritário a frequências normalmente reservadas para naves espaciais interplanetárias. A FCC aprovou o pedido em 24 horas, um prazo extraordinariamente rápido para um processo regulatório que normalmente leva semanas. Por que um satélite de reconhecimento precisaria de largura de banda de comunicação de emergência? Os satélites espiões padrão transmitem quantidades relativamente pequenas de dados criptografados em horários pré-determinados. Eles não requerem alocação massiva de largura de banda. Mas uma sonda conduzindo uma investigação científica ativa de um objeto desconhecido geraria enormes volumes de dados, imagens de alta resolução, leituras espectroscópicas, retornos de radar, possivelmente vídeo em tempo real se uma aproximação próxima for alcançada. Todas essas informações precisariam ser transmitidas de volta à Terra através de centenas de milhões de quilômetros, exigindo uma infraestrutura de comunicação significativa. As implicações são impressionantes. Se esta análise estiver correta, então, neste momento, a humanidade tem um emissário robótico a aproximar-se de um visitante interestelar que pode ser de origem artificial. O que quer que essa sonda descubra nas próximas semanas irá confirmar o Three Eye Atlas como um objeto natural, com propriedades incomuns, ou revelá-lo como algo projetado e construído por uma inteligência que não é deste mundo. E Elon Musk, juntamente com um grupo seleto de funcionários governamentais e militares, já sabe muito mais do que nos está a dizer. O silêncio não é acidental, é estratégico e sugere que, seja qual for a verdade que está prestes a ser revelada, alguém decidiu que o público ainda não está pronto para ouvi-la. A primeira indicação de que algo tinha corrido mal surgiu a 7 de janeiro de 2026. A instalação da Deep Space Network em Canberra, Austrália, detetou uma anomalia no sinal durante uma janela de comunicação programada com a carga útil classificada da SpaceX. O fluxo de telemetria, que tinha sido transmitido consistentemente a cada 8 horas desde o lançamento, registrou um pico repentino no volume de dados. Durante aproximadamente 11 minutos, a utilização da largura de banda aumentou mais de 300%. Depois, de forma igualmente abrupta, voltou aos níveis normais de referência. A NASA não ofereceu nenhuma explicação. Quando questionados por jornalistas aeroespaciais que monitorizavam a atividade da DSN, os funcionários afirmaram que as flutuações de dados são comuns nas comunicações espaciais e não indicam anomalias na missão. Mas os engenheiros de comunicações que trabalharam em missões interplanetárias
contam uma história diferente. Um aumento de 3 vezes na transmissão de dados não é rotineiro. Isso indica um despejo massivo de sensores, como quando uma sonda captura imagens de alta resolução de um alvo, ou uma explosão de telemetria de emergência enviada quando os sistemas a bordo detectam algo inesperado. O momento coincide precisamente com a janela de rendezvous projetada. Se a carga útil da SpaceX mantivesse a sua trajetória e velocidade, teria atingido a aproximação máxima do 3I Atlas poucas horas após esse pico de sinal. A enorme explosão de dados poderia representar a sonda a transmitir tudo o que observou durante o encontro. Ou poderia representar algo muito mais preocupante. Poderia ser uma resposta automatizada acionada quando a nave espacial detetou condições que excediam os parâmetros de segurança predefinidos. 24 horas após a anomalia do sinal, Elon Musk publicou um único tweet enigmático. Consistia em 3 palavras e um emoji. Algumas perguntas respondidas, seguido de um símbolo de telescópio. O tweet foi apagado em 40 minutos, mas os arquivos da internet capturaram-no e a comunidade aeroespacial imediatamente começou a especular sobre a que perguntas ele se poderia estar a referir. Perguntas sobre o 3I Atlas? Perguntas sobre tecnologia extraterrestre? Perguntas sobre se a humanidade está realmente sozinha no universo? Os funcionários da SpaceX relataram um aumento das medidas de segurança nas instalações da empresa após o evento do sinal. Foram adicionados pontos de verificação biométrica aos edifícios que anteriormente tinham acesso padrão por crachá. Os funcionários que trabalhavam em projetos espaciais profundos foram obrigados a entregar os seus dispositivos eletrônicos pessoais antes de entrar em determinadas áreas, e foi implementado um novo protocolo de classificação que exigia assinaturas digitais em acordos de confidencialidade que mencionavam especificamente penalidades por discutir contratos governamentais não especificados. Entretanto, algo invulgar estava a acontecer no laboratório de propulsão a jato da NASA em Pasadena. O número de funcionários no Centro de Operações de Missões Espaciais Profundas aumentou drasticamente. Engenheiros que normalmente trabalhavam em turnos padrão foram repentinamente obrigados a manter cobertura 24 horas por dia. E várias fontes relataram que uma equipe dedicada havia sido montada para analisar dados de uma fonte não divulgada. A equipe trabalhava em uma seção isolada das instalações, com segurança armada posicionada nos pontos de entrada. A explicação oficial era a preparação para uma próxima missão de retorno de amostras de Marte. Mas essa missão não está programada para ser lançada até 2028. Não há nenhuma razão operacional para estabelecer operações de controle de missão 24 horas por dia, com 2 anos de antecedência. O único cenário que justifica esse nível de atividade é o gerenciamento em tempo real de uma missão ativa, que gera dados contínuos que requerem análise imediata. Em 14 de janeiro de 2026, o telescópio espacial Hubble foi redirecionado de seu programa de observação, programado para se concentrar em uma região específica do espaço, na direção de 3I Atlas. A observação não constava na base de dados pública de programação do Hubble. Ela só foi detectada porque astrônomos amadores rastreiam a orientação do Hubble usando dados orbitais disponíveis publicamente e notaram a discrepância na orientação. A NASA explicou posteriormente que se tratava de uma observação de tempo discricionário do diretor, uma categoria que permite que alvos urgentes de oportunidade interrompam a ciência planejada. Mas o Hubble não consegue resolver objetos individuais à distância que o 3I Atlas alcançou agora. O visitante interestelar está muito além do alcance efetivo de imagem do telescópio. Então, o que o Hubble estava realmente observando? A resposta ficou clara quando os radiotelescópios no Novo México detectaram uma fonte de emissão fraca nas mesmas coordenadas. O Hubble não estava tentando captar a imagem do 3I Atlas em si. Ele estava procurando outra coisa, algo que poderia ter se separado do objeto interestelar, algo que poderia estar se movendo em uma direção diferente. Pesquisadores independentes que analisaram a emissão de rádio detectaram um padrão. O sinal não era contínuo. Ele pulsava em intervalos regulares com duração aproximada de 3,14 segundos ligado e 1,61 segundos desligado. Esses números são significativos. 3,14 é uma aproximação de π.
1,61 é uma aproximação da proporção áurea. Ambos são constantes matemáticas fundamentais que qualquer civilização tecnológica reconheceria. Não se tratava de ruído aleatório, era uma transmissão deliberada usando linguagem matemática universal. O sinal persistiu por 18 horas. Então parou. Não foi retomado desde então. A análise da frequência e modulação sugere que a fonte estava se movendo em alta velocidade em relação à Terra, consistente com um objeto viajando em uma trajetória de fuga do sistema solar, mas a velocidade não era consistente com o Three-Eye Atlas. O desvio Doppler indicava algo se movendo significativamente mais lento, como se tivesse se separado do corpo principal e estivesse seguindo um caminho diferente. Esta descoberta levanta possibilidades aterradoras. Se o Three-Eye Atlas lançou algo, se libertou um objeto secundário após o encontro com a sonda da SpaceX, então a missão pode ter desencadeado uma resposta. O visitante interestelar pode não ser passivo. Pode ter reagido à investigação humana, ativando sistemas que permaneceram inativos durante milhares de milhões de anos. O sinal matemático pode ser uma tentativa de comunicação, ou pode ser um aviso, ou pode ser algo que não temos contexto para compreender. Elon Musk apareceu numa conferência de tecnologia em Austin no dia 20 de janeiro. Durante um painel de discussão sobre o futuro da exploração espacial, um jornalista perguntou-lhe diretamente se a SpaceX havia lançado alguma missão secreta nos últimos meses. Musk hesitou. Para alguém conhecido por respostas rápidas e confiantes, a pausa foi perceptível. Ele sorriu, fez uma piada sobre não poder discutir coisas que oficialmente não existem e desviou a conversa para o desenvolvimento da Starship. Mas a sua linguagem corporal contava uma história diferente. Ele evitou o contato visual. As suas mãos moviam-se nervosamente e mudou de assunto o mais rápido possível. Mais tarde, naquele mesmo dia, Musk reuniu-se em privado com o administrador da NASA, o diretor do Conselho Espacial Nacional e o secretário de Defesa. A reunião não constava de nenhuma agenda pública. Só foi revelada quando um fotógrafo capturou o grupo a entrar numa instalação segura na Base Conjunta Andrews. O secretário de imprensa da Casa Branca afirmou que a reunião dizia respeito à coordenação de rotina sobre lançamentos espaciais de segurança nacional. Mas a coordenação de rotina não requer a presença do secretário de Defesa. A coordenação de rotina não acontece em instalações militares sob protocolos de segurança operacional. Algo mudou. O nível de atenção do governo ao Three-Eye Atlas passou de curiosidade científica para gestão de crise. E o silêncio das agências espaciais, normalmente tão expressivas, sugere que, seja o que for que tenham descoberto, foi tomada a decisão de controlar o fluxo de informações, em vez de incentivar a discussão pública. Astrônomos amadores relataram atividades incomuns de vários satélites de defesa. Naves espaciais, normalmente dedicadas ao monitoramento da Terra, foram reorientadas para apontar para o espaço profundo. Satélites de vigilância infravermelha projetados para detectar lançamentos de mísseis agora estão rastreando objetos no sistema solar externo, e a Força Espacial aumentou o ritmo operacional de seus sistemas de rastreamento de satélites, além de qualquer coisa observada durante operações rotineiras em tempos de paz. As evidências mais perturbadoras vêm de relatos de denunciantes. Várias fontes dentro da indústria aeroespacial, falando anonimamente, relataram que empreiteiros de defesa receberam pedidos urgentes de propostas relacionadas a capacidades de interceptação no espaço profundo, não sondas científicas, sistemas de armas. Especificamente, sistemas capazes de entregar cargas cinéticas ou de energia direcionada a alvos a distâncias extremas com tempo mínimo de aviso. Esses pedidos foram acompanhados por níveis de classificação normalmente reservados para programas de armas nucleares. Por que razão o Departamento de Defesa daria prioridade repentina ao desenvolvimento de armas espaciais? A única resposta plausível é a avaliação de ameaças. Se o Three-Eye Atlas for confirmado como artificial, se demonstrar capacidades que excedam as expectativas, se a sonda SpaceX detectar tecnologia que represente um perigo potencial, então o plano de contingência mudaria imediatamente para uma postura defensiva. E defesa significa armas. Significa a capacidade de destruir ou incapacitar um alvo antes que ele possa agir. Elon Musk afirmou publicamente que a humanidade deve tornar-se uma espécie multiplanetária para garantir a sobrevivência a longo prazo.
Ele descreveu riscos existenciais, que vão desde a guerra nuclear até impactos de asteroides e inteligência artificial, que deu errado. Mas ele também mencionou um risco que poucas pessoas levam a sério: a possibilidade de que algo lá fora, algo muito mais avançado do que a humanidade, possa ver a nossa expansão para o espaço como uma ameaça. E como qualquer entidade ameaçada, pode agir para conter essa ameaça antes que ela cresça além do controle. Se Musk tivesse recebido provas durante a sua reunião no Pentágono de que o 3I Atlas representa exatamente este cenário, isso explicaria tudo. O lançamento urgente, o corte nas comunicações, os pedidos de desenvolvimento de armas, o fluxo de informação cuidadosamente gerido, porque se o visitante interestelar não for um pedaço aleatório de detritos cósmicos, mas uma sonda enviada por uma inteligência que monitoriza civilizações emergentes, então a humanidade acaba de anunciar a sua presença a algo que pode não receber bem a notícia. O sinal matemático detetado após o encontro da SpaceX pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser uma tentativa de comunicação amigável, pode ser uma exigência de explicação, ou pode ser uma contagem regressiva. 3,14 segundos ligado, 1,61 segundos desligado, repetido por 18 horas. E então, silêncio. O que acontece quando a contagem decrescente chega a zero? O que acontece se o sinal não fosse comunicação, mas calibração? O que acontece se o 3I Atlas, ou o que quer que tenha sido lançado, estiver agora a calcular correções de trajetória em direção a um novo alvo? O que acontece se esse alvo for a Terra? Estas são as perguntas que mantêm os funcionários do governo acordados à noite. Estes são os cenários que estão a ser simulados em instalações secretas por pessoas com acesso a informações que o público nunca verá. E estas são as razões pelas quais Elon Musk, um homem que construiu a sua reputação com base na transparência e em previsões ousadas sobre o futuro da humanidade no espaço, de repente ficou em silêncio sobre o assunto dos visitantes interestelares. A verdade está algures na escuridão além de Marte, uma verdade transportada por uma carga secreta cujas descobertas são conhecidas apenas por alguns poucos selecionados. Uma verdade que pode forçar a humanidade a enfrentar a realidade de que não estamos sozinhos e que o primeiro contato pode não ser o momento de esperança que imaginávamos, mas um alerta para perigos que não estamos preparados para enfrentar. O lançamento da SpaceX não foi uma exploração, foi um reconhecimento, e o reconhecimento só acontece quando é necessário avaliar uma ameaça potencial antes de decidir como responder. O que quer que Elon Musk saiba sobre o 3I Atlas, ele não tem permissão para partilhar. Ou talvez, mais precisamente, ele tenha sido convencido de que partilhar causaria mais danos do que permanecer em silêncio. A contagem decrescente continua, e todos estamos à espera para descobrir o que acontecerá quando ela terminar.